Olá, tudo bom? Eu vou fazer uma apresentação aqui de R, principalmente o R inicial, tá? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com ideias iniciais, que tipo de programação a gente vai trabalhar e qual origem a gente quer trabalhar, acho que tudo isso é muito importante, tá? Também acho que em algumas situações de certa forma até meio que recorrente, o desenvolvedor de R ele não se sente, pelo menos a pessoa que está iniciando, talvez ela não se sinta capacitada em organizar os próprios pensamentos em relação à lógica de programação, em questões de controle, de manutenção do próprio banco de dados ou controle de pensamentos em relação a que tipo de leitura que ela quer fazer, né? Então, por exemplo, aqui, o que é o R, né? O R é um software de linguagem comum, né? Muito focado em estatística, então ele é feito para uma análise estatística para trabalho, para desenvolvimento acadêmico, para desenvolvimento de pesquisa. E ele é muito focado na área científica, né? Então isso é muito importante, essa leitura e urbanização do R, né? Então, ele como senso coletivo, ele é muito importante para que possa ser visualizado, ser coletado, né? Dados que possam ser realmente trabalhados dentro dele. Então, esse aqui é o R que eu estou trabalhando, né? Um arquivo e ele tem ali a sua particularidade e tudo mais. Como é que a gente chega nisso aqui, né? Nessa bagunça aqui. Bom, é, vamos começar a ler o básico, né? Beleza. O R ele tem quatro janelas. Uma, duas, três, quatro. São quatro janelas, não é? E ele tem uma, digamos assim, né? Uma identificação, uma transformação que o usuário ele pode interagir ou dentro do console, né? Cliquei no console aqui, coloquei A é igual a um mais 2 na verdade, e chamei A, tá bom? Mas assim, o que eu entendo disso? Dentro do meu console, ele não salva o meu arquivo, então eu não necessariamente programo dentro do meu console. Eu programo dentro da minha área de script, né? Então, como é que eu desenvolvo essa área de script? Eu venho em File, né? Eu tenho um novo arquivo, né? Que é o meu new file, e aí eu posso selecionar um RScript, somente o RScript para desenvolvimento, né? Se eu quiser salvar o meu arquivo, posso ir em Save As, né? Se eu quiser renomear, posso ir em Rename, fechar, aí eu já vou estar fechando toda a minha o meu RStudio, né? Então, dentro dessa minha margem de aprendizagem, o que eu posso fazer? Bom, na minha opinião, né, o que é necessário para você aprender a aprender, né? Primeiramente, cara, eu acho que é importante a gente criar um R, né? Um R comum. E nele eu posso conversar contigo sobre. Vamos conversar. Vamos conversar, né? Vamos conversar. E aí, o que eu posso falar contigo? Tá. O hashtag, ele é um comentário, né? Então eu tenho um comentário, né? Igual a hashtag, né? O meu sinal de igual para o R, né? Ele uma é um chamado, né? Posso colocar um chamado de variável, tudo bem? Então, como eu falei,
Quem é a minha variável ali naquele contexto? A. Então, A é minha variável, né? Então vai ser A igual ao valor numérico que eu quero trabalhar. Então vai ser 1 mais 2, né? Para rodar, clique em Ctrl, não é isso? Não, é isso mesmo, Ctrl mais Enter. Ou seja, tu vai clicar Ctrl Enter, né? Para rodar qualquer linha desse teu código, né? Para rodar qualquer linha. Aqui dentro do meu script eu só posso comentar eu só posso comentar dentro desses comentários aqui, ó, tá vendo? Dessas hashtags, né? Só aqui que eu posso fazer. Então, quando eu tenho essas operações, né? Operações básicas, né? Digamos, eu vou importar, né? Importar um data frame, né? Qualquer, né? Acho que eu tenho aqui um data frame qualquer, né? Isso aqui eram os dados que eu tava trabalhando hoje. Tá, esse aqui é um bom data frame, tá? A gente tá aqui, tá. Então esse aqui é um data frame. Olha como é o comportamento dele, né? Quando eu dou um Ctrl Enter em dados e cliquei em dados. Tá vendo? Olha como ele rodou ali. Beleza, né? Olha o comportamento dele. Olha a estrutura dele. Ou seja, quem é a minha variável, né? Dados, né? Dados. Eita, calma. Dados é a minha variável. Minha variável, né? Minha variável. Pode ser só isso. E aí, o meu treble, ele geralmente ele é uma característica da função do tidyverse ou do dplyr, né? Que são pacotes e bibliotecas, né? Então, procurem saber o que é um tidyverse ou dplyr, né? Procure saber isso. Tibble. Só que ele tem um pacote dentro dele, né? Pra mim usar a característica da minha função. Então eu vou colocar library tibble, né? Como ele está instalado, eu vou botar para rodar aqui, ele já tinha rodado antes. E aí se eu quiser colocar, se você não tiver instalado, você vai usar um tibble para você fazer a instalação. Eu vou colocar hashtag porque é um comentário e não vai funcionar, né? E aí ele vai ler como uma propriedade comum. Assim, o que é que eu posso falar mais, né? Tidyverse está escrito errado. Deixa eu ver como é que é a leitura correta do Tidyverse. Tidyverse. Isso. Pronto. Tidyverse. Isso. Tá, enfim. O que a gente tá fazendo aqui, né? Pra gente ser bem franco. Bom, eu tenho um data frame qualquer, né? Que aí eu chamo ele de novo, né? Chamo o banco, dados, através do Ctrl Enter. Né? Um Ctrl Enter. E assim, o que acontece?
eu preciso entender que eu posso construir um banco de dados ou um data frame e verificar dentro do meu componente aleatório que tipo de dados eu tenho e tudo mais, ver aquela estrutura do banco de dados. Mas eu quero conversar como eu estivesse falando sobre um banco de dados que eu estou realmente estruturando ele, né? Então, por exemplo, quando eu chamo de dados, né, um banco de dados qualquer, eu posso usar um table, né? Um tribal, na verdade. Table, mais ou menos assim. Table. Dentro da minha função, né? Nesse caso aqui, eu não preciso carregar o pacote porque eu já estou usando ele como função para carregar o pacote aqui, tá? Ele já está sendo carregado aqui o pacote. Mas dentro da minha leitura, como é que eu faria isso, né? Eu primeiro preciso identificar quem é a minha primeira variável dentro do banco de dados, né? Então, bora colocar aqui. Quem é a minha primeira variável dentro do banco de dados? Quem é? Não é tribal que eu tenho que identificar aqui dentro? Então, quando eu tenho ali só país, o que eu vou fazer? Eu vou escrever país, né? Igual. E aí eu quero escolher um data frame para isso. Então aí eu vou colocar C de data frame, né? Eu vou jogar isso aqui para cima. C de data frame, né? Que é o meu vetor, né? Que eu preciso criar um vetor. E aí eu vou aspa dupla. Por que que é aspa dupla? É aspa dupla porque todo e qualquer variável com caractere, né, não numérica, precisa ser identificada como não numérica. Tudo bem? Então aí já é uma regra do que a gente pode fazer, né? Para trabalhar, para a gente compreender como a organização dos nossos dados, como leitura dos nossos dados. Beleza. Então, e aí eu vou chamar Brasil, né? Esse é meu primeiro país que eu quero trabalhar, né? Argentina, né? Meu segundo país. E aí, viu que ele não ficou azul? Então eu preciso pegar aqui e deixar azul. Vendo? Pronto. E eu vou botar um terceiro para não ficar muito grande. México. Aí beleza, né? Vou dar um enter aqui para ficar organizado aqui. E aí, eu terminei o meu primeiro vetor, vou dar um outro enter para ficar organizado aqui, ó. Tá vendo como ele tá identificando o parênteses que eu tô usando? E o segundo tá relacionado àquele primeiro aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Interessante, né? E aí, o que eu faço? Percebe que cada vetor ele tem grandeza do mesmo tamanho, né? Eles precisam ter grandeza do mesmo tamanho, né? Então, vou dar um enter aqui e escrever isso. Todo vetor precisa ter grandeza do mesmo tamanho em seu comprimento. Tudo bem? Então é isso. O comentário ele só funciona na linha que está comentário, tá bom? Então, por exemplo, mesmo que aqui eu escreva depois, né? Mesmo que eu escreva depois aqui, não vai me importar, entendeu? Porque tá depois, né? Dentro ali do meu parênteses. Aí beleza, né? Eu já terminei, né, esse meu primeiro parêntese.
E aí eu quero colocar a variação, né? Então, quem é minha variação? Minha variação é o mês. E aí, como é que eu venho aqui pra trabalhar? Né? Vamos deixar aqui esse camarada aqui pra cima. E aí, como é que eu venho aqui pra trabalhar? Eu quero pegar, né, uma nova linha, que vai ser meu novo vetor. Janeiro é igual a C, né? Dada a minha data, 300,250, né? Vírgula 200 também. Não é isso? Sim, é isso. Como eu tô fazendo para 3, lembra, pela minha regra, mesmo vetor tem que ter o mesmo comprimento. Então eu só posso fazer 3 países, eu vou usar três números, né? No meu caso, não tô falando de casa decimal, tô falando de relações que correspondem ao que eu tô querendo. Porque, por exemplo, olha só, se eu for rodar aqui, ó, né? Chamei dados. Percebe, ó, que meus dados que eu chamei lá, eles já modificaram porque eu chamei aqui também. Então, por exemplo, se eu trocar aqui, renomear, né? Renomear o arquivo. O padrão que todo mundo chama é DF, então vou chamar de DF, né? Meu data frame. Então essa é a minha opinião sobre o meu banco, né? É isso que eu vou trabalhar dentro do meu sistema. Bom, se eu quiser voltar para cá, que tá um pouco pequeno, então posso aumentar, né? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou em aparência, né? Eu geralmente não gosto, porque eu gosto de trabalhar tranquilo, não gosto de trabalhar com expressões muito grandes e tal, porque eu gosto de ver todo o painel em si, né? Mas para quem tá observando, né, é muito mais fácil ver dessa forma. Então, eu tenho esse comprimento aqui, né? E aí a mesma regra que eu uso, né? Mesma regra que eu uso, que é repetir a regra de cima. Que eu falei, né? Mesmo comprimento ali do meu vetor. Beleza. Esse parênteses aqui é daquele primeiro, então eu preciso começar de novo aqui. Então quem eu vou chamar? Até o fim do mês, né? Que é o que eu quero. Deixa eu ver se tá minúsculo. Agora tá minúsculo. Julho. Julho é igual a quem? É um vetor, né? De tamanho N, né? 320,260, né? Que é igual ao que tá lá em cima, para ser coerente ao que eu tô fazendo. E o meu terceiro número é 210. Então dessa forma, eu vou chamar aqui DF, né? E aí ele já não é mais dados, né? Porque eu troquei lá em cima, eu vou trocar aqui também. Então, DF, ó. Tá vendo só como ele ficou? Bom, então é isso que vai ser. Quando eu observo todas essas características, o que é importante para mim, né? Primeiramente, o que eu quero com isso, né? Esse banco de dados é para quê, né? Para que serve? Eu já tenho o banco de dados, né? Meu caminho andado, né? O que é importante? Buscar os dados, né? Os dados e organizar os dados, né? Isso é importante. Então eu preciso saber quem é minha média, né? Então eu não vou fazer média em si, eu vou fazer análise descritiva dos dados. Tá bom? Então é sobre isso que eu vou fazer. É importante, sempre né? É muito importante que você tenha uma análise descritiva dos teus dados, que você conheça bem esses teus dados, que esses seus dados eles não sejam motivos de tu tomar decisões erradas. Nessa minha opinião aqui, por exemplo, vamos supor, eu tenho DF, né? Eu tenho toda uma estrutura bonita e tal para trabalhar. E aí, eu vou usar um resumo estatístico, né? Resumo estatístico. O
que é um summary, função summary. Função summary. Vendo? Vou botar hashtag com o comentário, que é essa a minha função. Ela faz o resumo dos meus dados. Então vai ser summary, né? E aí eu tenho df, né? E eu posso escolher quem eu quero daqui. Tudo bem? Eu posso escolher o país que eu quero. Então tá aqui, ó. Ah, tá. Nesse caso, o que, que ele fez aqui? Ele fez alguma coisa errada. País janeiro. Ah, tá bom. Então eu quero só janeiro, né? Variação de janeiro. Minha média, né? Entendi. Para janeiro. Para junho. Tá bom? Então a mesma coisa. Eu tenho o meu summary, né? E aí eu venho com df, né? Que é o meu banco de dados que eu tô lendo. Julho, né? Lembra que eu falei que esse primeiro summary não rodou? Porque ele fala o meu tamanho, né? Que é meu length, o comprimento, que é 3, né? A minha classe, que é um caractere, e meu mode, que é um caractere também. Então, ou seja, como é que uma função numérica ela vai ler texto? Ela não vai conseguir ler texto. Entendeu? E isso é muito importante, porque eu preciso descobrir o que é que eu preciso trabalhar, né? Eu preciso reorganizar e mensurar corretamente meus dados ali dentro da minha amostra, né? Bom, essa aqui é uma aula que a gente vai trabalhar, né? E é isso. Até a próxima aula.